Olá, bom dia, tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans e este é o programa Expresso da Manhã que começa a partir de agora, o último programa da semana. Eu estou falando a partir de Estocolmo, capital da Suécia, e daqui a pouco eu vou receber aqui o meu parceiro de apresentação do programa, o Rômulus Maia, que com certeza chega daqui a pouquinho. Um ótimo dia para quem está chegando, com a Adonise Meirelles, Dulce Helena Costa, pessoal muito leal ao programa, hein? Ana Luquezzi também. Dri Bezerra já chegou, Neck Perger também. Bom dia para todo mundo que está chegando. Bom dia para Marise Cássia, Thaís Santos, bom dia. Manuel Alves, bom dia para Beth Reis. Bom dia para João Humberto Zago. Ana Tomazini, bom dia, Ana. Bom dia para Dione da Silva Coimbra, Leia Calil Pena Malta, bom dia para Glace Leão, Gilberto Rufino, e eu estou esperando o Rômulo chegar. Rômulo já acordou. Bom dia, Camila Govedice, a produtora do programa aí, agora começa mesmo o programa. Assim. Camila chegou para botar ordem na casa e tal, aí chega. Rômulo chegou, vamos lá, botar o Rômulo aqui. Bom dia, Wellington. Bom dia para você que está nos ouvindo nessa sexta-feira. Hoje é que dia, Wellington? Dia 15? Dia 15, meu irmão. Dia 15. Chegando o fim do ano. Mas a gente está com emoções na política até a reta final, né, Wellington? Acho que a gente só vai parar de ter notícia para o Natal e Ano Novo mesmo. Próxima semana tá praticamente 100% garantido que a gente vai ter aqui, não sei se aqui no Expresso da Manhã ou se a gente vai fazer um live especial, mas o senador Renan Calheiros, o senador Renan Calheiros vai estar aqui com a gente na próxima semana, e eu não sei se aqui no programa, não sei se ele acorda cedão, assim como o Roberto Requião, que vai estar hoje, e eu quero até explicar. Ontem nós anunciamos a presença da Marilena Chauí, hoje aqui no programa. Estava tudo combinado, tudo certo já. Inclusive eu perguntei ao Rômulo antes de anunciar se já estava tudo ok. E ele tinha confirmado que já havia conversado. Mas um mal-estar e um probleminha bobo de saúde tirou ela do programa. Ela está, parece que até afônica, se não me engano. Né? Está com um pouco de dificuldade para falar. Então deixa a Marilena Chauí repousando um pouco e ela volta no primeiro programa do próximo ano, tá? Então, já combinei exatamente isso com Wellington, combinei exatamente isso com ela. Na primeira semana estaremos com a professora Marilena Chauí aqui. Falei para ela, por favor, se cuidar para chegar à razão de 2018. É isso aí. Então, já temos aí essa expectativa, mas uma coisa boa é que nós conseguimos ontem o contato com o senador Roberto Requião, que foi notícias aí no Brasil e tal, e todo mundo dizendo que ele é vice de Lula, que já está tudo certo. Bem, sobre esse assunto eu tenho muita tranquilidade para falar até, porque essa ideia de Requião ser vice de Lula foi lançada aqui no Cafezinho, num texto que eu... Sim. Antes de você entrar no mérito, eu queria falar assim, que você está prestigiado, porque você sabe que quando sai notícia assim na imprensa, o seu lado político começa a tocar e eles somem, não atendem. E você conseguiu falar com o Requião ontem. Acho que deve ter sido a única pessoa que ele atendeu e marcou essa entrevista exclusiva hoje de manhã. Então, eu quero dizer, registrar que o programa e você estão muito prestigiados. Fico muito feliz. Pois é, obrigado, Rômulo. Mas é isso, a gente está trabalhando certinho. E foi o programa, na época era Cafezinho no WC ainda, e um texto que eu publiquei no blog O Cafezinho, onde eu ousei me antecipar no caminho que a política estava tomando. Então, e eu falei assim, olha, a chapa que eu vejo para o futuro é Lula e Requião. Não está nada certo ainda. Eu também não quero ser pai da matéria. Não existe isso. Eu já falei que isso aqui é bobagem, esse negócio de ser pai da matéria. A gente vive num mundo em rede, mas uma rede de verdade, não é essa rede de Marina, não. Uma rede de verdade. Ali é rede, Wellington, é rede de pegar otário. Exatamente. É isso. Como é que se diz? Eu vejo nessa proposta do referendo revogatório uma possibilidade não de recomeçar o Brasil apenas, mas uma possibilidade de
planejarmos o Brasil. O Brasil nunca teve um projeto de país, não é verdade? E sem projeto de país, a gente vai sempre pensar em eleição. E democracia não é apenas eleição. Eleição é expressão. Quando ela é justa, livre e transparente, que não é o caso da que Gilmar Mendes está querendo organizar, e a gente vai falar sobre isso depois, tá? Quando a eleição é justa, livre e transparente, a eleição é apenas a consolidação da participação popular através do voto. Mas uma democracia ela é construída passo a passo. Eu tenho sempre a mania de citar os exemplos da Suécia e você da Suíça, porque são dois países que são... Olha só quem está entrando para assistir aqui ao programa, é a Ulla Innala. Ulla Innala, ela que era até bem pouco tempo aqui chefe da maternidade do hospital do Karolinska, né, do Rudinha, onde os meus filhos nasceram, e que ela é madrinha dos meus filhos, e fala português, morou em Angola, onde nós nos conhecemos, morou em Cabo Verde, e está aqui assistindo. Essa hora, com certeza, ela está lá, vendo, entre criança nascendo e assistindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Ula. Então, um abraço para você. Então, só para complementar aqui, os exemplos da Suécia são muito bons, e os da Suíça também, porque são sociedades que são sociedades onde a discrepância social ela não é escancarada, como no caso dos Estados Unidos da América, que lamentavelmente é muito usado como referência para o brasileiro, porque o que chega para o brasileiro sobre os Estados Unidos da América é a mentira, é Beverly Hills, certo? É Los Angeles. E quando aconteceu aquele furacão Katrina, a gente viu o que era nos Estados Unidos. Então, o que chega no Brasil é a versão do Dedê, lembra que ele falou que foram colonizados por pessoas protestantes maravilhosas, puros, que lá não tem corrupção. Chega a versão da Disney, a versão que ele viu lá com o Mickey. Exatamente. Então, aí a gente apresenta uma versão real. Por isso que eu cheguei à conclusão, na época, quando eu escrevi aquele texto, e eu pensei assim, olha, Requião tem uma proposta muito boa de nacionalismo. Ele tem um discurso muito centrado nessa questão do nacionalismo. Eu cheguei até a brincar com alguns amigos, e até na presença dele mesmo lá em Salvador, quando nos conhecemos pessoalmente, que o Requião é o nosso Bernie Sanders. Assim que ele é senador também, né? É verdade. Então, exatamente. Wellington, você sabe que o Aroeira fez uma charge tempos atrás, dizendo que eles têm o tio Sam, né? Os Estados Unidos têm o tio Sam. A gente tem o tio Beto. Abre a camisa, a bandeira brasileira embaixo. É o tio Beto, Roberto Requião. Exatamente. Então, nós temos aí essa figura fantástica na política, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, que sofre uma perseguição, que todos nós sabemos exatamente o que é essa perseguição. Mas temos aí o Roberto Requião também, que se essa dupla for confirmada... Eu estava lendo os comentários em todas as páginas, à direita, à esquerda, entreguista, nacionalista. Olha lá o Mariel chegando. Bom dia, Mariel. Então, eu estava lendo os comentários. Assim, foi quase que unanimidade. Falar assim, essa chapa é imbatível. Assim, muitas pessoas escreveram exatamente essa expressão, imbatível. Para aquilo... Nas redes sociais, o pessoal me falava assim, é a chapa dos sonhos. Eles falavam assim, tô batendo na madeira não 3, mas 30 vezes, que é para dar certo isso aí. O pessoal tá muito empolgado. Todo mundo que eu vi, eu não vi ninguém criticar. E você sabe que, para desespero dos entreguistas, o senador Requião ontem tweetou, falando que vai estar aqui logo mais com a gente. E aí só tinha comentário de agressão, de troll. Eles estão desesperados. Agora eles querem detonar Requião, que os entreguistas sabem que com Requião a chapa esquenta. Não vai ter moleza, não. Pois é. Então, eu quero mandar um abraço aí para Lia Ribeiro, que está assistindo a gente. E também para Lu Santana, que está chegando. Bom dia para Ingrid Cordeiro. A gente tem que cumprimentar, porque tem umas pessoas que chegam alguns minutos depois, a gente não fala mais o nome, como Sandra Barros e tal. Bom dia. Então, só para concluir aqui, Rômulo, porque eu vou entrar num assunto muito importante com você. Eu vi nos comentários algo que realmente estava faltando para que a gente falasse sobre política no Brasil. E eu fiz uma queixa ontem, uma pena que o Paulo Pimenta saiu antes, né? Mas eu ia falar a ele.
eu tenho um lamento enorme quando eu vejo político querendo discutir o assunto de doutor Zanin. Deixa doutor Zanin cuidar da área jurídica. Político tem que cuidar da área política, porque essa coisa de permitir que a justiça invada a política é que está permitindo no Brasil o surgimento do fascismo e da meganhagem. Certo? Aliás, o fascismo do Brasil, ele é chancelado pela meganhagem da justiça, da polícia. Certo? Então, nós precisamos falar sobre política. Por isso que eu estou aqui preocupado em compor. Eu estou pensando no futuro. Porque o poder emana do povo. O poder emana do povo. O povo está acima, o desejo do povo está acima da própria Constituição. Por isso que eu menciono o exemplo da Islândia. O povo não concordou com aquela política aplicada e mudou a Constituição. Porque o poder emana do povo, ou seja, o poder pertence ao povo. É do povo que nasce o poder. Então, é aí que nasce a certeza de que uma composição com viés nacionalista, ela é imbatível, porque Lula consegue aglutinar diferentes franjas sociais. Requião também tem esse equilíbrio. Lula é a força, sobretudo, do norte e nordeste do Brasil, apesar de ter uma força espetacular em outros estados do sul e sudeste, como vimos no Rio de Janeiro, não é? Requião é isso no sul. Você imagina, juntar é a integração. E não são dois jovens que estão aí se lançando para... Será que vai dar certo? Não, são duas pessoas experimentadas na política. É por isso que eu acho que pode ser realmente uma boa chapa. Mas eu não estou dizendo que está sacramentada, porque aquelas informações que foram publicadas ontem, elas chegaram a mim também. Mas eu não gosto de ser precipitado. Eu prefiro tratar da coisa que está certa, da coisa que está consolidada, para não criar falsa expectativa. Então, eu vejo aí nessa possibilidade algo muito bom para falarmos sobre política no Brasil. Agora, Rômulo... Wellington, só antes de mudar... Você complementa esse pensamento e já entra no assunto Sim, que você tem, perfeito. que é uma bomba que o Rômulo vem aí. Tá bom, Rômulo? Eu só ia dizer algo seguinte. A gente teve aqui a entrevista uma semana atrás, né, com a senadora Cátia Abreu e o senador Requião. Entrevista muito boa, discutindo o Brasil, como você falou, discutindo política, discutindo reconstrução nacional. Eu recomendo que quem não viu, vá lá no canal do Cafezinho olhar. E é o seguinte, você lembra que a senadora Cátia Abreu, a gente perguntou isso, eu perguntei para a Cátia Abreu, senadora Cátia Abreu, o que faria a senhora, assim, o que seria a gota, né, o último acréscimo para convencer, se ainda há necessidade de convencimento, da senhora voltar em Lula em 2018? Seria ter Requião na chapa como vice? Ela falou, evidentemente, ter Requião como vice engrandece qualquer candidatura, mas que ela gostaria era de votar em Requião para presidente. O voto dela, o candidato dela era Requião para presidente. Então, você uma vez já falou isso para o Requião, quando a gente entrevistou ele aqui no programa da última vez, que eu peço desculpa aos nossos amigos paranaenses, mas eu sei que ele é favorito para governador, já eleito para senador, renovar o mandato, mas o Brasil precisa deles, tem que ser solidário com o resto do Brasil. Por favor, dessa vez, abram mão em nome da causa que a gente precisa muito. Mas então, Wellington, diga. Não, só você citou o Paraná que permitiu o nascimento dessa farsa chamada Lava Jato, tem a grande possibilidade agora de ceder ao Brasil o nome de Requião para a reconstrução nacional. Muito bem lembrado, Wellington, perfeito. Vai ser a justiça histórica. Wellington, você sabe que eu falei, eu não esperei nem até hoje de manhã, já era passada da meia-noite ontem, quando eu recebi as informações que a gente vai discutir aqui, de uma fonte quente, que me dá só coisa dentro. Mais de uma fonte. Eu relacionei ali, a gente combinou várias informações que a gente já vinha coletando há dias, e aí chegou a confirmação ontem. E sobre a Globo. Sobre a Globo, eu já compartilhei, inclusive, hoje de manhã, tá na página, fanpage no Facebook do Cafezinho. Marquei você, marquei Camila. Vou pedir, Camila, coloque na descrição do programa, por favor, o link para o artigo, porque eu já escrevi esse resumo de todos os pontos que nós vamos discutir aqui, porque é importante que essa mensagem chegue a todo mundo. Wellington, a Globo, ela se encontra em seríssimas dificuldades. Você sabe que isso veio a confirmar a nossa interpretação desse movimento do TRF4.
Você lembra que o pessoal ficou assim, agora o Lula vai ficar na defensiva. Não, 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 não. Quem estava na defensiva era a Globo e a Lava Jato. Eles fizeram aquela famosa fuga para frente, do desespero. Você não tem o que fazer, você ataca. Aquela coisa que nós falamos aqui, lembrando a lição do general de Gaulle de estratégia, na Guerra da Argélia, ele estava perdendo, perdendo, perdendo. E aí os americanos chegaram para ele e falaram, o general de Gaulle, o senhor tem que negociar, o senhor está perdendo, não tem como vencer essa guerra. E ele falou assim, não, certamente, vou perder, não tem como vencer a guerra mesmo. Mas é justamente porque eu estou numa posição de fraqueza hoje que eu não posso negociar. Se eu negociar numa posição de fraqueza, é capitulação. Eles vão conseguir tudo que eles querem. Então, agora eu vou fazer o maior ataque possível, vou atirar com tudo como se não houvesse amanhã, porque aí a gente vai sentar à mesa em condição de negociar mais igualmente. E assim ele fez. Ele bombardeou. Na sequência, negociou a independência. Aí falou, olha, como é que vai ser? Em tanto tempo os colonos voltam e tal. Porque senão não ia ter negociação, ia ter uma capitulação e outra parte. E foi isso que a Globo fez. A Globo estava desesperada, perdendo, tá aí com o FIFA Gate. Os irmãos Marinho, Wellington, eles não podem... Estão igual o Maluf. Eles não podem sair do Brasil. Se eles saírem do Brasil, eles estão com medo de ser presos pela Interpol. E aí, diga. Então são os irmãos malufinhos. Não é isso? São os irmãos malufinhos. Irmãos malufinhos, exatamente. Eles estão com medo. Então, assim, eles já estavam... mas isso tem implicação financeira também. Isso que é importante falar. Eles estão com medo, mas se pelando de, por causa da confusão do FIFA Gate, não conseguir a transmissão das próximas Copas do Mundo de 2026 e 2030. Se eles não conseguirem, a Globo já está sob ameaça, a gente vai discutir por outras coisas, mas se eles não conseguirem esses direitos, que é muito difícil, depois de serem acusados de corrupção, como vai ser essa licitação? Será que eles vão conseguir mesmo? Você tem que lembrar que as outras emissoras do Brasil sempre oferecem mais dinheiro e não levam. Será que isso vai se repetir? Eu acho que não. Diga. Não, eu vou interromper para lembrar uma coisa muito importante. Wellington, interrompa à vontade. Obrigado, Rômulo. Olha, quando o Brasil foi escolhido, né, depois daquela batalha de bastidores para chegar a ser a sede da Copa do Mundo e das Olimpíadas, eu já morava aqui na Suécia naquela oportunidade e eu acompanhava praticamente todos os jogos da seleção brasileira. Onde ela ia jogar? Eu viajava, cobria jogos, eu já conhecia o pessoal até da comissão técnica, etc., por causa do convívio e tudo. Não que futebol seja uma coisa, mas eu gostava de acompanhar aquele tipo de coisa, né? E eu questionava com as pessoas que tinham pensamentos convergentes com o meu ideológico, pensamento político, por que é que Lula não pega a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, e compra os direitos de transmissão para que a empresa pública de comunicação social seja conhecida pelo povo brasileiro, reconhecida como uma grande prestadora de serviços e possa trazer uma camada importante da sociedade para a discussão de assuntos dos outros programas, não é? Então, foi esse meu questionamento na época, e agora quando você fala sobre isso, desse risco da Globo não ter dinheiro para concorrer, eu creio que seja o seguinte: a FIFA não tem moral nenhuma no mundo mais para falar que os governos não podem interferir nas federações de futebol, porque senão serão expulsos, porque o futebol é a limpeza do planeta. A FIFA é uma sujeira, uma lama, está provado. Então, futebol é a cultura do Brasil. No mundo, até hoje, lamentavelmente, porque em um determinado período, o Brasil era o país do petróleo e do emprego. Mas voltou a ser samba e futebol. Nada contra o samba, pelo contrário. Adoro o cafezinho no samba, o programa aqui do blog, e o pessoal das outras páginas, algumas páginas também compartilham. Então, e o futebol também faz parte da cultura, né? Então, o que acontece? Nós precisamos cuidar do futebol brasileiro. Tem que fazer parte da política o apoio, o incentivo ao esporte. E temos que ter a EBC forte. Nós temos que salvar a EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Precisamos mesmo. Vocês não pagam aí num pacote de não sei o quê para os irmãos Marinho destruírem o seu emprego?
Por que a gente não pode tirar do bolso também R$ 10 para pagar a EBC para ela abrir canal de esporte, para canal de cultura? Porque aqui na Suécia a gente paga taxa extra para a televisão pública poder, E também. certo? Também. Na Suíça também. Toda a Europa, Porque... França, Inglaterra, Isso. todo lugar. Então temos que pensar no futebol e na comunicação social como algo da nossa cultura. A televisão, o futebol, o samba, tudo isso tudo faz parte da nossa cultura. Vamos nos apropriar dela, não vamos deixar cair na mão de máfias, desse povo aí, das propinas, a FIFA e etc. Rômulus. Wellington, isso que você está falando, você sabe que a BBC, cuja qualidade todo mundo admira, ela é mantida por isso que você está falando, essa contribuição, assim como a TV estatal francesa, aqui Suíça, aí na Suécia, a Europa inteira é assim. Aí você vai falar, mas isso é um sonho, Wellington, isso é país europeu que pode a TV pública transmitir o futebol. Não, sabe quem fez isso que você falou? Que comprou os direitos da Copa e do Campeonato Nacional e franqueou a todo o povo? Cristina Kirchner, na Argentina. Ela fortaleceu a empresa de comunicação estatal, comprou o futebol e abriu. Por que tem que pagar pay-per-view a pessoa rica para ver o futebol? Como você falou, o futebol é um patrimônio cultural do Brasil. Por que o pobre não pode ver ao vivo as partidas do Campeonato Brasileiro? Entendeu? Então, concordo com você. Eu acho que, aliás, isso é algo que eu vou perguntar mais tarde para o senador Requião. Eu vou perguntar justamente sobre isso. Mas a gente fala mais tarde sobre isso. Mas, assim, a necessidade de fortalecer a comunicação pública no Brasil para democratizar o debate, entendeu? Tirar esse sequestro que a gente tem de pauta com um monopólio privado e um monopólio privado na mão de uma família. Isso não tem como. E por falar nessa família, vamos voltar a falar das dificuldades deles. Então, eles estão com esse problema de não poder sair do Brasil e com medo de serem banidos da licitação e não poderem ficar com as Copas. Porque sabe que os Estados Unidos estão indo atrás. Os Estados Unidos queriam ter conseguido a Copa, perderam para o Catar por corrupção. Então agora eles querem acabar com o esquema FIFA. Acabando com o esquema FIFA, acaba com a corrupção da Globo. Então, estão com medo disso. Isso é fatal. Mas a gente não sabe nem, Wellington, se eles vão chegar até lá. Eles estão com uma dificuldade de caixa seríssima. Seríssima. Já agora, no primeiro trimestre de 2018, eles vão operar severamente no vermelho. Eles já estão vendendo ativos do patrimônio imobilizado, estão vendendo imóveis. Eles tinham um prédio lá no Rio de Janeiro, onde ficava o jornalismo, na Glória. Eles tiraram todo mundo. Glória na região central, então é um lugar conveniente para as pessoas trabalharem. Eles tiraram todo mundo e mandaram para Jacarepaguá, para o Projac, que é um lugar, para quem não conhece o Rio de Janeiro, é longe pra caramba. Assim, é onde fazem as novelas, porque precisava de espaço para fazer os estúdios. Assim, é muito longe. Então, assim, só com extrema necessidade eles vão fazer isso. Mas na dificuldade de quem está trabalhando. Eles vão... essa informação também. A nova administração que entrou ontem, porque o filho do Roberto Marinho saiu da empresa, ele foi demitido. A própria Globo demitiu ele. Ele emitiu um comunicado que tudo que ele escreveu ali é o contrário. Ele falou que a família Marinho não se afasta 1 milímetro da administração da empresa. Para ele falar isso, ele precisar falar isso, é porque está afastada. Fez tanta cagada, desculpe a expressão, na administração, que não tem como. Eles deram muitos tiros no pé. O principal, Wellington, foi a destruição, como se diz, destruição do Brasil e do governo Dilma. Eles destruíram a economia, destruíram os anunciantes e com isso destruíram o próprio negócio. Então, assim, não tem mais... Eles precisavam ser tirados para dar até um sinal aos credores de que mais cagadas desse tipo não vão ser feitas. Então, é um sinal porque eles estão amarrados em dívida. Isso é um furo, ó, que eu deve ter 6 meses já. Poucas pessoas repercutiram, o Cafezinho repercutiu, da questão da rolagem na dívida do BNDES. Isso é fundamental, porque eles têm um problema de caixa, que é do curto prazo, mas também eles têm o vencimento daquela dívida bilionária que eles fizeram com o BNDES lá no início do governo Lula, quando o Palocci salvou a Globo. E o Palocci quis falar como é que foi isso, se teve, né, por fora ali para ele fazer isso, o Sérgio Moro não quis ouvir. Falou, não, essa aí você não fala, não. Negócio de emissora, eu não quero saber, não. Então, a Globo, ela precisa rolar, ela não tem a menor condição de rolar essa dívida, ela tem condição de pagar. E para rolar, ela está pleiteando há meses aí, não está conseguindo rolar. Inclusive, foi por isso que a Maria Silvia Bastos saiu, hein? Exclusivo aqui. Um dos problemas que queimaram a Maria Silvia Bastos foi ela não ter feito a rolagem da dívida da Globo. Porque o Rodrigo Maia, ele é o menino da Globo. Ele está tentando fazer a rolagem ilegalmente. Porque o que acontece, Wellington? A gente já falou aqui. Os irmãos Marinho,
eles não têm bens mais, eles já queimaram tudo, não tem bens para dar em garantia desse empréstimo bilionário. Não tem. Então, o pessoal, o Rodrigo Maia está tentando dar um jeitinho, um jeitão, né? Para violar a lei e fazer rolagem sem garantia. Mas até agora não conseguiu, não teve como fazer. Então, para a Globo, é um jogo de vida ou morte essa eleição. Para continuar com faturamento superfaturado de receber verba pública em publicidade e também para conseguir rolar essa dívida sem dar garantia. E aí, Wellington, comenta aí que depois eu quero falar aquelas razões. Por que será que a Globo não consegue dar bens em garantia? Isso que é importantíssimo. Fala, Wellington. Olha, eu acho que esse tema vai ter que voltar daqui a pouco, Rômulo. Sabe por quê? Até para criar uma expectativa aí nas pessoas, porque eu já estou em linha com o senador Roberto Requião. Então, bom dia, senador Roberto Requião. Bom dia, Wellington. Tudo bem? No Brasil não se pode falar em tudo bem mais. Mas estamos andando. Estamos andando. Eu vou tentar aqui aumentar um pouco o som do senador Requião, já que nós vamos ter uma conversa um pouco mais longa do que o habitual, tá? E para que o público possa ouvir. Senador, com a gente aqui nessa conversa está o Rômulus, que o senhor já conheceu a semana passada naquela entrevista junto com a senadora Cátia Abreu, o Rômulus Maia, que está na Suíça. O único caso de brasileiro com dinheiro, com conta na Suíça sem dinheiro. Então, o Rômulus também vai eventualmente fazer perguntas. Se houver dificuldades de ouvir o Rômulus, eu repetirei a pergunta dele. Combinado assim, senador? Perfeito. Então, maravilha. O som do senador está um pouco... Tá bom aí para o público agora? Não, senador, tá baixo. Tá baixo. Vamos começar agora, senador. Eu gostaria, primeiro, de agradecê-lo por... Eu sei que o senhor acorda cedo, mas por estar aqui nesse momento já em recesso e também o nome do senhor ventilado de todas as maneiras na imprensa e, sobretudo, a imprensa que chamamos de alternativa, já dando como certa a candidatura do senhor como vice-presidente da República numa chapa com Lula. E esse assunto não poderia deixar de ser o primeiro assunto da nossa conversa. Eu até ouso dizer que, pelo que já conversamos em outras entrevistas, até pessoalmente, o senhor aposta muito, ao invés de falar em campanha, falar em projeto de país. É isso aí, ô senador? Como é que está essa situação? Wellington, isso é uma especulação da qual eu não participo. Essa hipótese de vir a ser o vice-presidente numa candidatura do Lula. O que eu estou insistindo é na inevitabilidade de que o Lula seja a única candidatura viável, e ele é o único candidato viável, para interromper esse processo de entrega do Brasil e de liberação absoluta da nossa economia, que é um projeto que faliu na Europa, que provoca dificuldades enormes na Espanha, por exemplo, que há mais de um ano não consegue um governo estável, que provocou um plebiscito na Inglaterra e a queda do ministro, que provocou o Brexit na Inglaterra e a queda do ministro na Itália, e que pede asilo no Brasil para um governo ideologicamente corrompido e materialmente corrompido também, segundo as denúncias que têm ocorrido através do Ministério Público. E é um projeto falido e no qual aparece como única possibilidade de interrupção, dentro de um processo democrático, a candidatura do Lula com um programa muito claro de referendo revogatório e de soberania nacional devolvida ao Brasil. Roubaram o Brasil e nós precisamos ter o nosso país de volta. É isso aí, eu costumo chamar isso de reconstrução nacional. Até conversávamos ontem rapidamente sobre isso. Esse processo de reconstrução do Brasil, ele é inevitável, que o Brasil está sob ataque, como o senhor mesmo colocou. Roubaram o Brasil. Precisamos tomar o país de volta. Agora o Rômulus vai fazer a primeira pergunta. Rômulus. Senador Requião, ainda nesse tema da reconstrução nacional, bom dia primeiramente para o senhor. Ainda nesse tema da reconstrução nacional, o senhor sabe que assim que nós divulgamos que o senhor seria entrevistado,
a gente recebeu muitos comentários e muitas perguntas né, de leitores, espectadores nossos querendo ajudar nessa entrevista. Então, como uma deferência ao público, a primeira pergunta que eu vou fazer é relacionada a esse tema da reconstrução, mas que veio dessa rede que nos apoia aqui. Senador, o senhor há muito tempo critica o capital vadio, né, e fala da necessidade de auditar a dívida pública. Mas outro aspecto é o reflexo do capital vadio na vida privada das pessoas, o endividamento das pessoas com esses juros altíssimos, o spread bancário, né, a extorsão que esse cartel de bancos impõe à população. E esse leitor pediu para perguntar para o senhor se o senhor, discutindo plataforma, discutindo programa, seria partidário da volta da lei da usura, senador, para desafogar todo o Brasil, a classe média, os trabalhadores, todo mundo está endividado com esses juros de 400% no cartão de crédito. O senhor é partidário da volta da lei do usura, senador? Você não tenha dúvida disso. Nós temos que pôr um freio aos abusos do capital financeiro no país. Você sabe que, por exemplo, no Paraguai, um cartão de crédito tem um limite por lei de 20% ao ano. E no Brasil, nós já tivemos ao redor de 650%. Eles dizem que hoje estão baixando o juro, mas você sabe que isso não é verdade. O juro nominal é composto pela remuneração do dinheiro, pela taxa de risco e pela inflação. A inflação no Brasil cai a níveis da Antártida, onde não existe nenhuma atividade econômica. Mas o juro, na realidade, não diminuiu no mesmo nível da queda da inflação. E a inflação cai por falta de atividade econômica. Eles estão propondo a liberalização absoluta da economia brasileira a favor da usura dos bancos. Isso tem que ter um limite. No mundo inteiro, esse juro não existe. Este abuso que se comete no Brasil se deve ao domínio absoluto do capital vadio da banca dominada pelo Meireles e pelo Goldfein, por via de consequência dominada pelo interesse da banca e do capital financeiro sobre a nossa economia. Não há um presidente da República no Brasil. Eu acho que o Temer acaba sendo uma figura menor nesse processo. Nós temos o domínio absoluto do capital financeiro sobre a economia e o governo brasileiro. Senador, o que o senhor está falando é muito grave, porque o povo brasileiro, não votou em uma presidenta para ela ser destituída do cargo sem ter cometido crime de responsabilidade. E o pior, ver aí o país assaltado para a imposição de uma agenda totalmente incompatível com as aspirações da sociedade brasileira nas urnas. Então, como parar isso, senador? Embora seja um fato que o processo político brasileiro estava completamente corrompido e está corrompido, as principais lideranças se envolveram em um processo de corrupção através da manipulação de estatais e da própria economia. O que se vê hoje é que nunca houve no Brasil a intenção concreta, correta, de parar o processo de corrupção na economia brasileira, que atingiu praticamente todos os partidos. É um biombo de cobertura para o entreguismo. O que ocorreu foi um biombo de cobertura utilizado para liquidar o Estado Social brasileiro. Está muito claro que a corrupção nunca foi o objeto da grande campanha da Globo, das principais redes de comunicação televisiva e radiofônica notadamente. O que utilizam é este processo, essas denúncias, para viabilizar o fim do Estado Social brasileiro. Isso começou, como eu já insisti com você algumas vezes, pela precarização do Estado e a prevalência do capital financeiro através do domínio do Ministério da Fazenda e do Banco Central, a precarização do parlamento com o financiamento privado de campanhas eleitorais e a precarização do trabalho. Esta loucura do negociado sobre o legislado e a privatização do sistema de previdência a favor do capital financeiro. Então, nós estamos vivendo uma situação extremamente difícil. E dentro do processo democrático
que é o que queremos e o que procuramos como correção desse processo, a candidatura possível que nós temos hoje é a do ex-presidente Lula, com um projeto muito claro de restabelecimento do Estado Social do Brasil e da soberania. Referendo revogatório. O povo precisa se manifestar com clareza e revogar todas essas medidas que visam a liquidação do Estado Social e a prevalência do capital financeiro no domínio da condução da administração pública do Brasil. É isso aí. Rômulus. Senador Roberto Requião, o senhor falava desse domínio do capital financeiro, ou como você sempre fala, capital vadio no Brasil, e é evidente que para essa dominação se perpetuar sobre a classe política, eles precisam dos meios de comunicação. Essa dominação é feita pela Rede Globo, principalmente. O senhor foi celebremente conhecido como o governador que chegou no Paraná e cortou a zero a publicidade estatal para a grande mídia e pegou todos esses recursos e colocou na rede pública do Estado, para fazer a comunicação plural e quebrar com esse monopólio no meio de comunicação. O senhor cogita, nessa sua construção de programa, de replicar o que o senhor fez no Paraná em nível nacional e ainda, por exemplo, seguindo países como Rússia e China e criando canais internacionais do Estado brasileiro para dar a versão brasileira ao mundo? Não tenha dúvida que esse é o caminho. É o enfrentamento do capital financeiro e a democratização da mídia. Não é possível que o Brasil viva esse monopólio praticamente absoluto da Rede Globo de 5 famílias sobre a comunicação televisiva do país. E não há também nenhuma dúvida hoje, para qualquer pessoa razoavelmente informada, que esses canais foram o instrumento da derrubada do governo da Dilma e são hoje um instrumento pelo qual se faz uma narrativa falsa que pretende ajudar, impulsionar a internacionalização da economia brasileira, o fim do projeto de um Estado nacional soberano e o fim do projeto do Estado Social. E isto avança a cada dia dentro do Congresso Nacional de uma forma extraordinariamente rápida. Ainda nesta semana, se votou no Congresso Nacional a securitização dos ativos do Estado, a venda dos ativos do Estado para a banca, um deságio como aconteceu em Belo Horizonte, de até 70%. Nós estamos sendo violados a cada momento com um apoio extraordinário de uma narrativa executada através dos canais de televisão e das redes de rádio. Senador, o senhor praticamente apresentou ao povo brasileiro um conceito que está diretamente ligado ao povo brasileiro, que é Estado Social. Nenhum político falava no Brasil sobre Estado Social. O senhor trouxe nos seus discursos há 5, 6 anos, pelo menos, que eu tenho acompanhado, essa expressão, Estado Social. E o senhor está preocupado com essas perdas do povo brasileiro nas áreas trabalhistas, previdenciárias e etc. O senhor acredita que essa ofensiva do capital vadio contra o trabalhador, contra o povo brasileiro, seja a consumação de que o projeto internacional em relação ao Brasil é de transformar o Brasil numa colônia e o povo num povo escravo? Sem sombra de dúvida, a ideia é de reorganizar o Brasil sob o ponto de vista de uma nova reorganização do trabalho no mundo. O Brasil seria o celeiro do mundo, produzindo commodities minerais e agrícolas para o planeta, mas com a precarização absoluta do trabalho, com a venda de extensões ilimitadas de terra para grupos econômicos estrangeiros, e nós seríamos uma espécie de Estado associado ao capital financeiro e às grandes potências. E isso está avançando com uma velocidade incrível, através de um Congresso completamente submisso em função da corrupção e do analfabetismo político. É incrível como as coisas passam no Congresso Nacional, com a velocidade com que passam, embora 97% da população, através das pesquisas de opinião, tenha se manifestado
trabalhista, ao domínio do capital financeiro e a tudo que está acontecendo no país. Agora, é evidente que, paralelamente a isso, se pretende tirar do processo político democrático a possível candidatura do Lula, que é o líder popular, que teve um governo comprovadamente social, com preocupação com o trabalho, com as minorias e com a construção do Estado Nacional, valorizando o país no concerto das nações. Então, se pretende eliminar a possibilidade de uma candidatura do ex-presidente Lula, que é um instrumento que nós possuímos hoje, é a possibilidade concreta da redenção do Estado Social no Brasil e da contraposição a este movimento de liquidação do Estado Nacional. Rômulus. Senador Requião, você sabe que todo brasileiro é um escalador, é um técnico da seleção brasileira em potencial. Da mesma forma, todo analista político ele é um escalador de ministério em potencial. Ontem todo mundo falou que uma chapa, se conseguisse ser concretizado, uma chapa Lula-Requião, seria a chapa dos sonhos. E aí eu já me animei aqui um pouco e aí eu comecei a pensar no Ministério dos Sonhos. E aí eu queria ouvir a sua opinião sobre a sua avaliação, se esses nomes seriam nomes que casariam bem com essa ideia de reconstrução nacional. O senhor falava ainda agora daquele escândalo de securitização dos recebíveis do Estado. Nós tivemos aqui no programa Maria Lúcia Fatorelli fazendo essa denúncia grave sobre isso, daí falando também da questão do sistema da dívida. Pois então, no meu Ministério dos Sonhos, eu queria saber a sua avaliação, Maria Lúcia Fatorelli seria a ministra do Planejamento, responsável pelo orçamento. Samuel Pinheiro Guimarães seria o ministro das Relações Exteriores. O Almirante Orton seria o ministro de Ciência e Tecnologia. O Eugênio Aragão seria o ministro da Justiça. Aí eu tiraria essa equipe do Meirelles e do Goldfein e ia colocar na área econômica o Bresser Pereira na Fazenda e botaria o Márcio Postman, que é identificado com a economia do trabalho, no Banco Central, para gerar trabalho e acabar com o desemprego. E, por fim, senador Requião, nesse sonho, nesse delírio meu, o senador, um minuto só para ele concluir, porque senão há uma confusão no áudio. Conclua, Rômulo, seu último ministro do seu time. O último ministro é o mais especial. O senador Requião, no meu delírio, no meu sonho, seria o vice-presidente, mas ele acumularia a pasta das comunicações para acabar com o monopólio da Rede Globo. O que o senhor acha desse Ministério dos Sonhos, Requião? Senador. São especulações que surgem em função do nosso protagonismo na discussão do que está acontecendo no Brasil. O importante é o seguinte: o candidato viável no Brasil hoje, que pode se contrapor a tudo que está acontecendo e ser um instrumento de restabelecimento do retorno da dignidade nacional, é, sem sombra de dúvida, o ex-presidente Lula. E por isso essas forças que organizaram esse processo que está levando à destruição do Estado Social pretendem tirar o Lula de uma eleição democrática. E a conclusão que nós temos é a seguinte: eleição no Brasil sem a presença da candidatura do Lula, com um programa claro de contraposição ao capital financeiro e de democratização das informações, é uma fraude democrática. O importante é o programa. O resto são especulações que surgem em função do protagonismo de cada um. A Maria Luísa Fatorelli, por exemplo, teve um papel importantíssimo no esclarecimento do que significa essa securitização da dívida. E cá entre nós, foi o processo de liquidação do Estado grego. Esse projeto foi aprovado com 2 votos a mais, com 2 votos a menos não teria sido aprovado no Senado Federal e vai para a Câmara Federal agora. É uma proposta do candidato, do ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil, o José Serra, que voltou ao Senado hoje e que foi relatada pelo senador Jucá. Mas veja bem, quando ela passou num momento, algum tempo atrás, no Senado, eu me contrapus a ela com muita firmeza no plenário. E nós derrubamos essa proposta. Por mágicas regimentais, ela volta para a Comissão de Economia, tem como relator o Romero Jucá,
e volta de uma forma muito pior do que a forma original. E foi aprovada há 2 dias atrás no plenário do Congresso por 2 votos. Faltou esclarecimento, apesar da luta dura da Maria Luísa Fatorelli e da minha contraposição também no plenário. Há uma maioria que se efetiva por absoluta ignorância da economia ou claramente pela corrupção derivada da obtenção de cargos públicos, de emendas, e talvez até por esse chamamento que o presidente Temer fez outro dia a empresários que montassem lobbies corruptores no Congresso Nacional. O senador, a propósito daquele episódio dos lobbies, né? Dos lobistas subindo ali o painel, soprando, dizendo que era que o relator tinha que fazer, assim, era o assaltante, a raposa cuidando do galinheiro, literalmente, aquela cena, ela é, para mim, o símbolo desse momento do Brasil, desse assalto que o senhor fez referência com muita propriedade. Como é que o senhor, como senador, se sentiu naquele momento e o que o senhor, como senador, pretende fazer para transformar aquela cena num documento de que essa sua proposta de referendo revogatório venha a ser consumada pela sociedade brasileira? O ponto mais crítico desse processo foi na votação da lei que isenta de impostos, que abre mão do conteúdo nacional e que flexibiliza a preocupação com a natureza e com a poluição na comissão mista que ocorreu no espaço da Comissão de Economia do Senado, quando o senador Lindenberg Faria denuncia a presença na mesa do lobista da Shell. E nós acabamos vendo a aprovação desse processo. Daí veio para o Senado. O Senado teve um momento de escrúpulo e tentou evitar que essas isenções, essas concessões, fossem prorrogadas até o ano 2040 e modificou a lei. Ela vai para a Câmara Federal e a Câmara, no fim de tarde, restabelece que a isenção ocorreria até o ano 2040. O Congresso está tomado pelo domínio dos lobbies. Pois é. Rômulo, agora. Senador Requião, o senhor, como senador que está lá no Senado, deve estar testemunhando em primeira mão essa articulação pelo golpe dos golpes, que é a mudança do sistema presidencialista para parlamentarista, ou semipresidencialista, que é o nome que eles querem dar para enganar. As pessoas estão se focando muito na discussão jurídica, porque tem uma ação pendente no STF. Mas, como a gente sabe, no Brasil o direito não vale mais nada. O que vale é a decisão política e o direito eles usam como desculpa para a decisão que foi politicamente tomada. A gente viu isso no golpe, que eles chamam de impeachment, e agora com essa história de se pode ou não colocar o parlamentarismo por emenda. O que o senhor tem a dizer? O que nós poderíamos fazer politicamente, já que é a política que vai resolver e não o jurídico, para impedir esse que é o pai de todos os golpes, senador? Na verdade, são especulações a respeito disso. O que ocorre, parece que extraordinariamente no Brasil hoje, é que, por exemplo, o presidente da República tem 3 residências hoje. É o Palácio Jaburu, o Palácio Alvorada e o presídio, o centro prisional médico lá do Paraná. Porque se nomeia agora o assessor principal, o principal aliado do Eduardo Cunha, que é o deputado Marum, da Secretaria de Governo. Nós estamos tomados por esse processo. Mas eu não acredito que passe essa cogitação, que é mais do ministro Gilmar, do presidente Temer, esse semipresidencialismo. O que ocorre hoje é que o Congresso foi tomado pelo processo de corrupção fisiológico e pelo analfabetismo político, ao mesmo tempo que é pressionado pelos lobbies do capital financeiro, do capital vadio, que agem abertamente sob convocação do presidente Temer no Congresso Nacional.
Senador, o público está perguntando muito sobre esse assunto que foi publicado ontem, sobre o senhor ser vice-presidente de Lula. Nós já falamos sobre isso aqui no início da entrevista. Outras pessoas falam sobre a sua filiação ao PT, porque houve esse convite, isso já é público. Agora, e o senhor também já falou que isso tudo é especulação. Mas uma coisa é concreta. Houve uma conversa entre o senhor e Lula há pelo menos 15 dias. Já que tem tanta especulação por aí, e a gente não pode ficar trabalhando em cima de especulação, o que foi que o senhor conversou com Lula e que pode ser público, para que o povo possa parar de escrever perguntando a mesma coisa que a gente está discutindo aqui, um projeto de país. As pessoas só estão querendo falar sobre eleição. Mas vamos aí acalmar o povo com a eleição primeiro, senador, para a gente voltar a falar sobre projeto de país. Vamos lá. A minha conversa com o meu amigo Lula se deu exatamente nesse sentido, da execução de um programa muito claro para a colocação da candidatura do Lula à presidência da República. E era o enfrentamento do capital financeiro que está mandando no país e a democratização das eleições. O fundamental nesse momento não são candidaturas, não são nomes de pessoas. O fundamental nesse momento é o Lula se colocar com um programa extraordinariamente claro. E também deixar claro para o Brasil que a exclusão do Lula do processo eleitoral é uma fraude inaceitável pelo Brasil contra o processo democrático de retomada da dignidade nacional e do restabelecimento do Estado social no Brasil. O Estado que respeita os trabalhadores, que respeita a natureza, que respeita as minorias. Esse Estado que se construiu na Europa e que sofre agora, tanto na Europa como no Brasil e no mundo, um ataque do capital financeiro pela prevalência absoluta do domínio do capital financeiro sobre o planeta Terra. Rômulus. Senador Requião, a gente conversou muito sobre a questão interna, mas o próximo presidente vai enfrentar pressões externas fortíssimas, principalmente dos Estados Unidos. O senhor é reconhecidamente, mesmo quem gosta ou não gosta do senhor, reconhece que o senhor é um nacionalista. A gente tem aí coisas gravíssimas como a instalação de uma base americana, o projeto de instalação de uma base americana na Amazônia, missão com os americanos na Amazônia, aluguel da base de Alcântara para os americanos, a venda dos satélites para estrangeiros por onde vão trafegar os dados de defesa das Forças Armadas brasileiras. E, por fim, o Pedro Parente foi muito esperto e vendeu os campos do pré-sal para o mundo inteiro. Então, tem americano, tem norueguês, tem até chinês que comprou. Então, para retomar, a gente vai enfrentar a pressão de todos os lados. O senhor acha que há condições, elegendo Lula e, oxalá, o senhor como vice, de sentar numa mesa e mandar a conversa real para esses gringos e falar: tem que devolver o que é do Brasil? Sem sombra de dúvida, o Brasil foi roubado e nós queremos o país de volta. Agora, é muito claro, por exemplo, o que tem acontecido. Os Estados Unidos, cá entre nós, nunca precisou da base de Alcântara. Ele tem Cabo Canaveral, faz seus lançamentos, está instalado. O presidente Trump está retomando os programas espaciais americanos do ponto de vista militar, mas eles queriam, na verdade, impedir que o Brasil tivesse um instrumento capaz de lançar satélites em órbita e conseguir com isso a sua independência, inclusive nas comunicações. O que nós vemos realmente é isso. Você vê a questão, por exemplo, do pré-sal. Eu levantava no plenário do Senado outro dia o fato de que os Estados Unidos nunca reconheceu as 200 milhas do Brasil. E hoje, com esta posição entreguista do governo Temer, de doação do pré-sal, eles instalarão plataformas submarinas sem conteúdo nacional, sem nenhuma preocupação com o meio ambiente, e amanhã ou depois, numa reversão do processo interno de democratização do Brasil, com um governo nacionalista, soberano e fraterno em relação ao povo, nós teremos sim dificuldades para retomar esse processo. Portanto,
é importantíssimo que isso ocorra o mais rapidamente possível em 2018, para que esse processo de desnacionalização não avance de formas que se tornarão irreversíveis do ponto de vista, inclusive, da nossa capacidade de reação contra essa ocupação da nossa economia e da nossa área de 200 milhas. Pois é. Ô, senador Requião, a União Europeia, a Europa como um todo, né? Com raras exceções, e também os Estados Unidos, trabalham hoje em parceria no sentido de transformar o Brasil nisso aí que o senhor está falando, fornecedor de commodities, povo explorado e etc. O BRICS gera arrepios aqui. Quando falamos BRICS, e os norte-americanos ouvem isso, e os europeus também, eles ficam com muito medo. Seria aí o fortalecimento do BRICS a saída alternativa para que esse projeto de referendo revogatório para a reconstrução nacional pudesse ser consolidado e os resultados econômicos mais imediatos? O BRICS é uma opção para o exercício da política que o Lula exerceu, da multipolaridade das relações do Brasil com o mundo. Mas eu vejo que também a Rússia, também a China, têm os seus interesses específicos. A China precisa garantir a sua independência alimentar, por exemplo. Então, ela procura ocupar terras no mundo inteiro. A China tem 20% da população do mundo e 7% das terras agricultáveis. Ela tem um esforço interno para estender a sua segurança alimentar, ocupando terras agricultáveis no planeta. Ela já ocupa terras na África de uma forma extraordinariamente importante. E eu conversava outro dia com o embaixador da China no Brasil e ele me dizia: olha, Requião, nós temos grande interesse no Brasil e no Nordeste. Nós queremos plantar cana, porque temos um projeto de utilização do etanol no combustível chinês em função da melhoria do meio ambiente, e seria muito importante o plantio de cana. Você veja, é o interesse deles, não é o nosso. O interesse brasileiro não é em se transformar numa grande plantation dos Estados Unidos, da Inglaterra, da China ou da Rússia. O nosso interesse é no nosso desenvolvimento, na nossa independência tecnológica, e isso tem um veso nacionalista. Então, a multipolaridade do mundo e as nossas relações múltiplas em relação a outros países é muito importante, mas não pode haver uma submissão como essa que o Temer está propondo. Eu vejo que, inicialmente, a queda da Dilma, que não cometeu crime algum para ser deposta, não vamos discutir o seu governo, porque eu me opus à política do Levi com todas as forças com que tive e pude no Senado da República. Era um equívoco a política econômica. Mas não há crime nenhum. Sem sombra de dúvida, a Dilma é uma mulher correta. E ela foi derrubada exatamente para colocar o Brasil nessa condição de potência associada, inicialmente aos Estados Unidos. Agora, eu vejo que, de repente, no desespero da manutenção do poder, esse grupo que sofre acusações de toda espécie por parte da Polícia Federal, do Ministério Público e de denúncias, acaba abrindo a perspectiva do Brasil para uma série de países, mas todas levam em consideração o fim da dignidade nacional, o fim do Estado Social brasileiro, e nós nos colocamos na condição do Estado associado ao capital financeiro e às grandes potências. Por isso, o veso à tendência nacionalista, fraterna, não xenófoba, é fundamental. Eu vejo a candidatura do Lula agora como uma candidatura nacional, democrática e popular, que precisa de um apoio fantástico do povo brasileiro para viabilizar o referendo revogatório e retomar a condução do país conforme os interesses do nosso povo. Nós estamos sendo retalhados por um governo acuado por corrupção e que procura a sobrevivência entregando o que pode para quem quiser comprar. É isso aí. Ô, Rômulo, agora você faz a sua última pergunta ao senador Requião, depois eu faço a minha última pergunta para a gente se despedir, tá bom? Certamente. A gente agradece desde já a deferência. Ele está com a gente há mais de meia hora. Então, agradecendo já e me despedindo, senador. A minha pergunta é o seguinte.
Houve um tema que passou batido na imprensa brasileira, mas gravíssimo, que poderia ter gerado um dano gravíssimo, que era aquela proposta de tratado de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Isso não saiu na imprensa brasileira. A gente sabe bem por quê. O embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que é o nosso colunista aqui fixo, ele tratou isso simplesmente como se consumar, seria a recolonização do Brasil pela União Europeia. O senhor até recentemente foi presidente do Parlasul, que é o Parlamento do Mercosul. Pois bem, esse tratado, ele previa a abertura total das compras governamentais, então o Estado não poderia usar suas compras para estimular trabalho e a economia no Brasil, ia comprar de fora, e também instituía, senador, aquela cláusula que diz que se uma multinacional tiver uma disputa com o Brasil, ela não resolve na justiça brasileira, não. Ela resolve em um tribunal arbitral internacional privado. O senhor acha que nessa retomada do Brasil, esse tipo de tratado, que o embaixador Samuel falou que era pior do que a ALCA, pode ser negociado isso? Esses tratados internacionais, qual é o perigo que eles representam para o Brasil, senador? Na verdade, eu fui presidente da fração brasileira do Parlasul, mas fui presidente por 2 anos, deixei agora há pouco tempo, do Parlamento Europeu Latino-Americano, da Eurolat. E esse acordo do Brasil com a União Europeia está sendo tentado em parceria com outro governo entreguista, que é o governo da Argentina do Macri. Mas a resistência a esse tratado e a possibilidade está muito mais na multiplicidade da União Europeia. A resistência dos países, principalmente do leste europeu, que não querem fazer exceção alguma no que se refere à política agrícola. Mas isso está avançando agora de uma forma extraordinariamente predatória em relação à economia dos nossos países. E eu vejo com uma tristeza enorme que até o Uruguai, que tem um governo da Frente Única, está cedendo a estas pressões. Isso liquidaria definitivamente a possibilidade da construção do Estado Nacional. É a volta, sem sombra de dúvida, do período colonial. Mas é o que eu digo, em função desta visão que eu insisto numa política fraterna, não xenófoba, nacionalista, democrática, nacionalista e popular. Porque os países do mundo, e a Europa hoje, completamente falida em função da experiência do liberalismo econômico, procuram um espaço para tentar consertar os estragos internos que sofreram. Então, essa ideia da abertura total, sem que nós tenhamos tecnologia no nível que eles desenvolveram hoje, nos escraviza definitivamente. É o Brasil, celeiro do mundo, produtor de produtos primários, de produtos agrícolas, com um povo semi-escravizado e sem nenhuma condição de se consolidar num processo de desenvolvimento industrial, de avanço da inovação tecnológica e com a construção de um Estado fraterno que garanta empregos e salários decentes, o que só é possível com o desenvolvimento industrial e jamais transformando o Brasil numa plantation a serviço dos interesses do mundo que se predaram em função do liberalismo econômico, como a Europa que viu a Grécia destruída, a Itália destruída, a Espanha que não consegue se consolidar com um Estado sério, a Inglaterra que saiu através do Brexit. Então, nós estamos acuados pelo mundo e só há uma solução para isso. O restabelecimento da dignidade nacional, a multipolaridade nas nossas relações no mundo, sempre na condição de um Estado soberano e não de um acessório a serviço do capital financeiro. Senador, o senhor falou diversas vezes aqui no programa sobre a importância de consolidarmos a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva como sendo a representação de uma aspiração popular e o caminho para que o Brasil tenha essa retomada, a reconstrução nacional. Aí eu pergunto, como é que vamos impedir que a justiça, que está célere para tirar Lula do páreo, cometa esse crime antecipado contra a democracia brasileira, já que todo o poder emana do povo?
É evidente hoje para os brasileiros que o combate à corrupção é importante. A corrupção havia tomado conta da política brasileira, mas ela vem sendo utilizada como um biombo para o entreguismo, para esse projeto de liberação da nossa economia, ou seja, de fragilização do Brasil em benefício do capital financeiro e de potências economicamente mais bem estabelecidas no momento no mundo. Eu acho que a única saída é a mobilização popular, é informação. Agora você veja, como é que se sustenta um governo e uma proposta liberal, entre aspas, porque é um entreguismo absoluto, quando 97% da população se manifesta em sentido contrário. É a utilização do sistema judiciário, das denúncias, da Polícia Federal e do Ministério Público, com um foco nos políticos progressistas. Combate à corrupção tem que ser feito. Eu conversava com o Lula outro dia, nesse encontro que você se referiu, ele me dizia, Raquel, nós não podemos nunca ser contra a Lava Jato. Mas a Lava Jato tem que ser contida dentro dos limites legais e tem que deixar de ser utilizada para viabilizar o entreguismo que é contrário aos interesses do povo brasileiro, do Estado social, do Estado soberano do Brasil. Eu acho que o enfrentamento disso se faz por meio como nós estamos tentando fazer agora, Wellington. Utilização desta mídia alternativa da qual dispomos ainda de alguma maneira e da elevação da consciência popular a respeito do que está acontecendo. Precisamos de uma grande pressão popular. E a candidatura do Lula à presidente da República hoje é o instrumento que dispomos para enfrentar essa proposta de demolição de todo o processo histórico civilizatório do Brasil, das conquistas sociais do nosso povo. Eu não acredito que isso se consolide internamente no Brasil. O povo brasileiro conheceu a CLT e conheceu toda a evolução social do Ocidente. Não vai se subordinar de forma alguma a essa condição de povo trabalhador semi-escravizado a favor do capital financeiro internacional, nacional e internacional. Nós temos que quebrar o domínio do capital financeiro na economia brasileira e restabelecer a dignidade nacional com um governo de amplíssimo suporte popular. O Lula já teve isso num determinado momento. E eu acho que o erro foi ceder à pressão do capital financeiro, colocar o Meirelles no comando da economia, porque o Meirelles de ontem, que está entre nós, é o Meirelles de hoje. Só que ontem, contido pela visão social e a liderança do Lula. E hoje, o capital financeiro é o verdadeiro governante do Brasil, num processo em que o presidente Temer é um peão, um mero peão nessa história. Senador, o Romulo nos pediu para fazer mais uma pergunta, e por uma questão até de respeito ao senhor, eu pergunto se o senhor tem ainda alguns minutos para responder essa última pergunta. É breve. Como não? Estou à disposição de vocês. Senador Requião, já tinha concluído, mas o senhor falou ainda agora da importância da mídia alternativa nesse combate, sem querer ser muito cabotino, evidentemente que nós fazemos parte dela. Mas nós temos visto aí algo gravíssimo, que é a articulação do Gilmar Mendes com Temer, com Abinho, do general Etchegoyen, Ministério Público Federal, Polícia Federal, Google e Facebook, de uma maneira inédita, numa parceria com o TSE, para monitorar e coibir o que eles chamam e o que eles vão determinar como fake news. Evidentemente que, dados envolvidos que estão nessa coordenação, a gente imagina que fake news vão ser os veículos alternativos que falam a verdade. E a Real News, para eles, vai ser a Rede Globo. Então, eles vão tentar fazer um AI-5 digital e calar a comunicação alternativa durante a eleição. O que pode ser feito, senador, politicamente, lá no Senado, de repente na Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação do Senado, para convocar essas pessoas, de repente, e tentar dar combate a essa iniciativa antes que ela se instaure, senador? Essa convocação seria mais para dar publicidade ao projeto. Você veja, nós temos notícias recentes de que o Trump quer acabar agora com a isenção da mídia e quer possibilitar aos veículos, aos provedores, a possibilidade
de cobrar preços diferentes para diferentes apps, projetos de comunicação. Eles querem estabelecer a narrativa exclusiva. E é isto que vem segurando no Brasil as manifestações populares. Se faz uma pesquisa de opinião, 97% da população é absolutamente contrária ao que vem acontecendo em relação à atitude do governo federal e ao comportamento do Congresso Nacional, votando essas barbaridades todas. Mas a narrativa da corrupção estabelece uma insegurança absoluta da população em relação à estrutura política, à própria classe política, ou melhor, ao estamento político do Brasil. Esta narrativa vem segurando a possibilidade de manifestações mais concretas. Mas, no entanto, vai chegar um momento, e esse momento se aproxima com velocidade, quando a telinha da Globo que fala na sala terá a contraposição da realidade dura que entra pela porta e pela janela da casa dos brasileiros. A realidade dura da aplicação da CLT, a realidade dura dos juros fantásticos, que se contrapõe à narrativa de que o juro nominal está diminuindo, quando, na verdade, ele está aumentando. Nós continuamos com os juros mais altos do mundo, do desemprego, da inflação, do custo da vida. Você veja, o petróleo, esse jogo maluco do liberalismo, tem aumentos diários. Diários, eu disse, não. Ele aumenta de manhã, ele aumenta de tarde, ele aumenta de noite, já aumentou mais de 30 vezes. O gás de cozinha passa de R$100 o botijão convencional de 13 litros, de 13 quilos. Nós estamos vendo a realidade avançar em contraposição à narrativa da Globo. Então, o que eles querem é consolidar esta situação através da utilização da lei, da implantação de uma estrutura legislativa que se contraponha aos desejos populares. E a história do governo semi-parlamentarista é para tirar a possibilidade de intervenção da vontade popular que se dá através da eleição majoritária do presidente da República, enquanto que a eleição proporcional é extraordinariamente sensível ao financiamento privado de campanha, aos lobbies, quando os políticos passam a responder não aos seus programas partidários e aos seus discursos eleitorais, mas exclusivamente aos seus financiadores de campanha. A eleição presidencial e a força do presidente da República numa eleição majoritária no Brasil é um instrumento democrático de real mudança da situação que nós vivemos. Eles querem solapar isso definitivamente. Daí vem a história do voto distrital, do semipresidencialismo, e isso tudo está colocado em jogo de uma maneira teórica. Eu, pessoalmente, não acredito que o Brasil aceite que isso avance. Senador, muito obrigado por essa entrevista. Apenas eu quero fazer o registro que o paranaense, blogueiro, jornalista, amigo nosso também, que é o Ismael Moraes, está perguntando aqui se o senhor já está com estrelinha no peito. Então ele está provocando aqui. Esse Ismael é uma figura aí. Senador, muito obrigado por essa entrevista. Eu desejo ao senhor um Feliz Natal, um ano novo repleto de realizações. Muito obrigado por tudo que fez ao longo desse ano na política brasileira, para a política brasileira, para o Brasil e para os brasileiros. E as portas estão abertas. Muito obrigado por aceitar sempre aqui os convites que fazemos para conversarmos sobre política, sobre projeto de nação. Eu falo isso em nome do programa, em nome do Rômulo, em meu nome, em nome do programa Expresso da Manhã, toda a equipe, e do blog O Cafezinho também, que certamente, e todos os blogs compartilham, certamente defendem essa política de referendo revogatório, de reconstrução nacional, Brasil soberano, Brasil nacionalista, sem xenofobia. Muito obrigado, senador. É isso, Wellington, e eu insisto nessa tese. A nossa saída é nacional, popular e democrática. Porque o Brasil hoje é objeto de cobiça de todos os países do mundo, pela esquerda e pela direita. E nós precisamos de um governo progressista, não xenófobo, na mão dos brasileiros. O resgate da nossa dignidade. Roubaram o nosso país. E nós queremos o Brasil de volta. Bom dia a vocês. Muito obrigado. Conversamos aqui com o senador da República pelo Paraná, o senador Roberto Requião,
que prestou esclarecimentos importantíssimos sobre esse momento vivido no Brasil, na política brasileira, e deixou claro aqui que é a defesa de Lula, a defesa do nome de Lula como candidato que representa esse grito de resistência, este grito de reconstrução do país. Então, Rômulo, agora você vai continuar com um assunto que é muito importante, que é o assunto da Rede Globo, o assunto que fala sobre essa tentativa da Globo se utilizar da justiça contra Lula, né, da justiça do Paraná, da justiça brasileira, que deveria ser justa para punir Lula por causa de um projeto próprio da Rede Globo, um projeto de salvar a própria cabeça, né? Diga aí, Rômulo, continue que esse assunto também é muito relevante, porque a gente tem alguns minutos ainda para voltar e comentar aqui a entrevista com o senador Requião, antes que a gente passe o horário, tá bom? Perfeito. Wellington, como a gente falava aqui, essa articulação da Rede Globo com o TRF4 foi um ato de desespero, porque os dois estavam nas cordas. A Lava Jato com Tacla Duran e a Globo com a questão do FIFA Gate, da corrupção. Então, só que você sabe, Wellington, que uma fonte minha revelou que isso não foi sequer unânime na administração da Globo. Isso foi uma operação determinada pelos irmãos Marinho e pelo jornalismo da Globo, o Alicâmio. Mas no próprio Conselho de Administração da Globo, as pessoas se opuseram e falaram: isso é mais uma operação kamikaze que vocês fizeram até aqui, que está destruindo a empresa. O que vocês estão fazendo? Vocês estão queimando as caravelas. Se vocês radicalizando dessa forma, falando para os irmãos Marinho, o Conselho de Administração, os executivos da própria Globo, falando aos irmãos Marinho, vocês fazendo isso que é tão temerário, não haverá mais possibilidade de composição com Lula. E é certo que o Lula e o povo vai prevalecer com ele. Não há como. Não há como impedir o Lula de ser candidato. É evidente que isso é malfadado. A gente vai ver no dia 24 e depois, porque essa luta vai continuar até a gente conseguir retomar para o Brasil e para os brasileiros do Estado. Então, eles falam: o que vocês fizeram, vocês queimaram as caravelas, não haverá composição. Então, isso se reflete, mais uma vez, a questão que o João Roberto Marinho foi tirado da presidência também por isso. Eles não vão... Agora, provavelmente, haverá intervenção dessa nova direção no jornalismo da Globo para acabar com essas estratégias kamikaze. Isso é muito relevante. Para concluir esse assunto, Wellington, aquele suspense que a gente deixou aqui, a gente estava falando, né, a questão que os irmãos Marinho, eles estão enroscados com a dívida bilionária no BNDES e não tem caixa. Eles vão operar a partir do primeiro trimestre no vermelho com a Rede Globo. Então, eles querem rolar essa dívida bilionária sem fazer o que exige a lei, que é dar bens em garantia. Eles não podem dar. E aí você sabe que eu trabalhei muitos anos com direito societário, com corporate finance, que é o financiamento de empresas. E aí eu fiquei pensando assim, mas por que uma coisa que é tão comum nesses casos de empréstimo, por que os irmãos Marinho, eles não empenham as ações que eles têm na Globo como garantia do empréstimo para sanear? Ou então, por que eles não fazem uma conta para os recebíveis da Rede Globo, da publicidade, e empenham essa conta com os recebíveis como garantia para o BNDES? Tudo isso é possível legalmente. E aí, aí já não é minha fonte, é especulação minha. Eu especulei que poderia ter 3 possibilidades. Ou eles já empenharam as ações da Globo e esses recebíveis secretamente, sem falar com ninguém, porque estão muito endividados, então já fizeram isso e não querem empenhar no BNDES, porque quando você faz um segundo empenho, você tem que revelar o primeiro. Então, só que isso seria gravíssimo, porque, atenção, é uma concessão pública. Eles teriam empenhado os recebíveis e as ações de uma concessão pública. A segunda possibilidade, Wellington, é que eles já deram como garantia na especulação financeira os recebíveis da Globo, que você sabe que há muito tempo o dinheiro dos Marinho não vem da Globo. A Globo está muito mal, mas os irmãos Marinho estão muito bem. Eles usam a Globo, a receita da Globo, que é certa, porque recebe do governo, vinha chantagem, pinga lá todo mês. Eles usam a Globo como lastro para jogatina no mercado financeiro. Eles são parte do capital vadio, eles ganham com a especulação. Então, se você pegar... Isso a gente está falando do razão. Se você pegar as demonstrações contábeis da Organização Globo, você vai ver que o lucro deles, o índice de alavancagem e de parcela de investimento no mercado financeiro
do Grupo Globo é igual a de um banco. Os irmãos Marinho hoje funcionam como um banco. Por isso que eles têm essa identificação de ideias. E por último, Wellington, essa é a mais grave de todas, é a minha especulação. Será que os Marinho, fazendo algo que eles já fizeram várias vezes na história, desde lá com o grupo Time Life nos anos 60, com a compra da emissora deles em São Paulo, mais recentemente com a venda da NET, será que eles já venderam as ações que eles têm na Globo, que é uma concessão pública, num contrato secreto, clandestino, de gaveta, para um estrangeiro, e estão lá só como testa de ferro, e aí por isso não podem dar a ação em garantia ao BNDES, porque isso é algo ilegal, repito, é uma concessão pública, a Constituição proíbe isso. E aí você sabe, Wellington, para fechar mesmo, a fonte deu uma dica. Ele falou assim, sobre essa questão de estrangeiro na Globo, fique atento a 2 nomes. Rupert Murdoch, que é aquele de extrema-direita, dono da Fox, nos Estados Unidos, a Fox News, e Daniel Dantas. Pois é, o recado do Rômulo está dado com fontes espetaculares e o povo brasileiro precisa saber. A tentativa de tirar Lula do páreo é mais um golpe sujo da Rede Globo para tentar roubar o Brasil. É mais uma tentativa dos irmãos Marinho para fazer com que o Brasil seja o quintal da casa deles. Mas o Brasil e os brasileiros são maiores do que esse plano sem futuro, esse plano natimorto. O senador Requião, que falou há pouco, deixou claro. É o povo que vai decidir. E não vai ser a bolinha da Globo aparecendo na televisão que vai levar comida. A comida, o dinheiro, o emprego, a saúde, a educação. Então essa revolta popular ela é inevitável. E a Rede Globo sabe disso. Esse desespero é pressa de ladrão de galinha. Só que o Brasil não é galinheiro. Rômulo, para concluir. Wellington, só dizer o seguinte, só reforçar. Todas as informações que eu falei, eu já publiquei hoje de manhã, até corri para fazer isso. Está na página do Cafezinho no Facebook. Mais tarde vai ser publicado no blog do Cafezinho também. Já está no meu blog pessoal. E a Camila, nossa produtora, já deve ter colocado o link na descrição do programa. Então, todos os detalhes com link para a demonstração financeira da Globo, a história do BNDES, o artigo está já publicado. Todo mundo pode ir lá ler e compartilhar. Eu quero mandar um abraço para o Leonardo Atushi, do Brasil 247, que daqui a pouquinho, dentro de 6 minutos, vai entrar no ar e a gente vai passar aí a audiência. Todo mundo chegando lá e dizendo ao Leonardo Atushi que está chegando do Expresso da Manhã, do Cafezinho e das outras páginas que compartilham para prestigiar o trabalho dele, que é muito bom. Muito obrigado aí, Leonardo, também, por sempre estar citando a gente. Eu quero aquele debate sobre sistema eleitoral com você, tá bom? Eu preciso desse debate com você. A gente tem que fazer esse debate amplo, muito importante. Eu quero encerrar, eu queria que você pedisse desculpas aí, Rômulo, à juíza, que você citou errado o nome dela. Verdade. Só para explicar ao povo. Não adianta você falar enquanto eu estou falando, porque senão corta. Ninguém ouve, nem eu, nem você. Então, o Rômulo, eu fiz uma pergunta a ele quando nós estávamos mencionando aqui o videoclipe da delegada Macarena e a panelinha da Lava Jato, né, um videoclipe que está aí bombando nas redes sociais. E eu perguntei a Rômulo, porque eu estava com um problema aqui em um dos computadores e eu não tinha como consultar o Google naquele momento. Então, o Rômulo, e eu peço desculpas por ter jogado ele nessa fogueira, mas ele mencionou o nome errado da juíza. Ele mencionou a juíza que, pelo contrário, ela foi a juíza heroína, que parou ali com aqueles abusos naquele momento. E por isso eu gostaria que o Rômulo... Eu também peço desculpas por ter jogado você nessa fogueira, Rômulo, mas eu queria que você se desculpasse aí publicamente. Exatamente, Wellington. A nome da juíza, que é uma heroína e que no dia seguinte soltou o reitor Cancelier, é a juíza Marjorie, deixa eu tirar o nome dela inteiro, Marjorie Freiberger. Ela é que soltou. A juíza bandida que acolheu aquela arbitrariedade da delegada Macarena é outra. Eu não vou nem falar o nome dela. Então, a juíza Marjorie fica... Inclusive, essa que fez que decretou o assassinato do reitor Cancelier, ela criticou a juíza Marjorie, porque era a juíza substituta, entrou, soltou. Quando ela voltou, ela falou, que absurdo, não sei o quê. Então, ela assim surgiu. Evidentemente, antes do reitor Cancelier
se sacrificar em nome da democracia brasileira. Então fica aqui o nosso pedido de desculpas e também a nossa homenagem ao ato heróico da juíza Marjorie Freiberger. E aí, quem é esse cocô do dia de hoje para você? Wellington, cocô são os irmãos Marinho, que foram demitidos da própria empresa, né? Isso é maravilhoso. É aquele tipo, né? Se morasse sozinho, fugiria de casa, né? Então tá. E se o cocô do dia para você são os irmãos Marinho, para mim são os entreguistas, que foram muito bem descritos hoje aqui pelo senador Requião, nessa entrevista maravilhosa que ele concedeu ao nosso programa e que todas as páginas que compartilham deram a oportunidade ao público de poder assistir com a gente aqui, fazer esse programa com a gente. Então, irmãos Marinho, que são entreguistas, mas todos os outros entreguistas são o cocô do dia. Um bom fim de semana! Olha só! Todo mundo apertando o número 2 aí para descerem rapidinho, hein? Desceram. Todos eles. Tchau. Tchau, irmãos Marinho. Esse é o momento catártico aqui do programa. Eu sou o Wellington Calazans, falei ao vivo, direto de Estocolmo, capital da Suécia, e conversei com Rômulus Maia, que está na Suíça. Hoje tivemos aqui o senador Roberto Requião e a sua participação. Li o máximo possível aí as perguntas, fui jogando os comentários de vocês nas minhas perguntas. O Rômulus fez a mesma coisa. Acredito que a interatividade tenha sido consolidada. E agora lá no Brasil 247, na fanpage do Brasil 247 e também na página deles, vocês assistem ao Leonardo Atush com os comentários sobre a atualidade política. Muito obrigado, bom fim de semana. Segunda-feira a gente volta para começar a última semana do programa desse ano. Tá bom? Próxima semana é a última semana do programa esse ano. A gente vai dar uma pausa para as férias e voltar em janeiro com todo o gás. Um grande abraço. Na segunda semana, né, Wellington? Na segunda semana de janeiro a gente volta. Isso, na segunda semana. Mas isso aí a gente vai falar na próxima semana. Bom fim de semana e vamos lutar, defender Lula, defender a democracia, defender Lula, para que Lula seja candidato. E a gente pensa na composição da chapa depois. Mas eu acho que vai ser Requião, hein? Um abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.